Bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Ele permitiu e eu, Reginaldo Pessoa, mais uma vez estou aqui para, neste vídeo, trazer o tema As Parábolas do Reino. E neste vídeo específico estarei comentando sobre a parábola do filho pródigo, o terceiro filho. Quero agradecer a todos que já se inscreveram e já fazem parte desta família. E você, se é a primeira vez por aqui, eu quero te convidar a você se inscrever e também compartilhar o conteúdo deste vídeo. E no final, não esqueça de deixar o seu like. Convido você para compartilhar um texto da Escritura Sagrada que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e o versículo de número 11 e também o verso de número 12, que diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Encontramos no Evangelho de Lucas uma peça literária muito importante e esclarecedora para as nossas vidas. No capítulo 15 específico, nós encontramos o Senhor Jesus, ele proferindo algumas parábolas da parte de Deus. Essas parábolas, elas foram dirigidas ao público que ali estava ouvindo o mestre. Nós encontramos de um lado os publicanos e os pecadores, aqueles cobradores de impostos, no versículo 1 do capítulo 15. Mas encontramos também os fariseus e escribas do outro lado. Havia aqueles que simpatizavam com Jesus. E os fariseus, de modo geral, eles viam em Jesus uma semelhança na mensagem de Jesus com a mensagem que eles pregavam. Porém, a grande verdade era que Jesus tratava os fariseus como hipócritas. Por quê? Porque, na verdade, eles pregavam uma mensagem, mas não viviam a mensagem que pregavam. Eles eram hipócritas nesta natureza. Eles viviam uma coisa e pregavam outras. Eles pregavam uma mensagem de santidade, mas viviam uma vida não condigna com toda aquela santidade que eles também anunciavam. Eles eram cumpridores da lei, sim, mas eram tão cumpridores da lei que deixavam ao lado a misericórdia e o amor. Os fariseus, eles murmuravam acerca do comportamento de Jesus com os publicanos, porque Jesus aceitava convite dos publicanos, ele jantava na casa de publicanos, ele visitava aqueles publicanos, aqueles pecadores, e os fariseus, eles criticavam o comportamento de Jesus a esse respeito. Porém, Jesus, neste capítulo 15, ele está informando aos fariseus que ele não vai mudar o seu comportamento com os publicanos. Ele está informando, ele está dizendo para os fariseus: olha, a minha visão com os publicanos é essa. A minha perspectiva de projeto, a minha perspectiva de mensagem com os publicanos, eu vou seguir neste foco. Eu vou continuar nesta visão que estou tendo com os publicanos até agora. Porque os publicanos, eles estavam se recuperando na sua visão de crença, de fé. Eles estavam mudando, eles estavam se chegando mais à palavra de Deus. Eles estavam mais propensos ao arrependimento. E nesse contexto do capítulo 15, se nós formos direto para a parábola do filho pródigo,
o escritor Lucas, ele nos deixa uma peça literária. E para nós entendermos corretamente, precisamos interpretar todo o contexto desta peça literária, desse contexto no completo. A primeira parábola que nós encontramos neste capítulo é da ovelha perdida. Essa parábola, ela tem sido interpretada como o pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca daquela ovelha que se desgarrou, daquela ovelha que tomou um rumo ignorado. Ele sai à procura daquela ovelha. Mas o texto vai nos mostrar o que está escrito neste evangelho é o seguinte: este pastor, ele tinha 100 ovelhas, 99 ele deixou no deserto, as 99 ele deixou nos montes. Isso é incrível, porque nós analisarmos que um pastor, ele tendo um rebanho com 100 ovelhas, ele vai deixar 99 lá nos montes, lá no monte. Ele vai procurar esta ovelha que se desgarrou, essa ovelha que saiu, se dispersou, mas quando ele voltar, ele não vai encontrar nenhuma das outras ovelhas que ele deixou ali, porque ele não deixou no aprisco, ele deixou no deserto, ele deixou nos montes. Essa visão desse texto, desta maneira, vai nos informar o seguinte, que Jesus está dizendo para os fariseus: olha, as 99 são vocês. E os fariseus que ali estavam ouvindo, eles entenderam essa posição de Jesus. Eles entenderam que as 99 ovelhas que foram deixadas no monte eram eles. Eles entenderam essa posição da parábola. E os publicanos que ali estavam, com certeza também entenderam. E eles pensaram, eles discerniram: olha, essa ovelha que se desgarrou sou eu. Essa ovelha que saiu e que o pastor encontrou e sarou as suas feridas e voltou com ela e chamou os amigos alegre para se regozijar, essa ovelha sou eu. Essa perspectiva desta parábola vai nos levar a um entendimento mais excelente da parte de Jesus, o comportamento do mestre para com os publicanos, para com os fariseus. A segunda parábola foi a parábola da dracma perdida. Uma moedinha sem valor, uma moedinha que o seu valor era insignificante, era irrelevante. E será que valia todo o esforço de varrer a casa, mudar os móveis de lugares para encontrar esta pequenininha moeda, para encontrar esta moeda com um valor tão pequeno? Vamos entender. Essa moeda, ela fazia parte, esta pequena moeda, ela fazia parte da tiara ou do diadema, conforme em outros lugares assim chamados. E ela fazia parte deste diadema, fazia parte dessa tiara. Essa moeda, ela tinha um valor maior do que o seu valor real. E os publicanos, eles sabiam que eles eram desprezados pelos fariseus. Eles eram desprezados porque, na verdade, eles foram traidores. Eles traíram o povo judeu e se uniram aos romanos e começaram a cobrar, partiram para cobrar os impostos.
E nessa cobrança de impostos, eles eram corruptos também. Mas a parábola de Jesus, as parábolas de Jesus, elas foram narradas vindo de encontro justamente para eles, os publicanos, esses que estavam em desacordo com os fariseus, os escribas, que eram desprezados. Essa parábola também foi dirigida a eles. E eles que ali estavam, eles sabiam, olha, essa moeda que foi perdida, essa moeda sou eu. Esse é um valor insignificante, mas sou eu. Por quê? O que o Senhor estava dizendo, que essa moeda ela tinha um valor ainda maior, porque ela adquiriram, por fazer parte do diadema, da tiara, ela fazia um valor sentimental. Ela trazia em si mesmo um valor sentimental. E o valor sentimental, ele é inquestionável. Ele é muito maior do que o valor real da moeda. E os fariseus entenderam. A moeda antiga, a moedinha sem valor, são os publicanos. E as outras que estão aí somos nós. E Jesus estava dizendo, eu vou fazer todo o esforço para conquistar os publicanos. Vale a pena, eu vou fazer todo o esforço, eu vou varrer a casa, eu vou tirar os móveis dos lugares, por causa deste valor sentimental. Eu vou fazer todo esse esforço porque vale a pena. Vale a pena. Os publicanos e os pecadores valem a pena. Se preciso for, eu vou varrer toda a tradição dos fariseus. Eu vou tirar toda a sujeira, toda a teia de aranha, toda a poeira. Mas vale a pena. Chegamos, por fim, na terceira parábola. A parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, nós encontramos alguns personagens que o Senhor narrou. Era um pai que tinha 2 filhos. O mais moço chega para o pai e diz, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, dá-me a parte da herança que é meu. Mas, na verdade, ele não tinha direito à herança. A herança era para o mais velho, era para o primogênito. Então, o mais novo, qual que era a parte dele? A parte dele não era nada. A parte dele não era nada. Porque ele era o mais novo. A herança pertencia ao primogênito. Mas, para surpresa, o pai reparte. O pai reparte entre os 2 os bens daquela fazenda, daquela propriedade. E o filho mais novo, ainda imaturo, ele pega toda aquela riqueza, todo aquele valor, e ele vai para uma terra muito distante. E nessa terra muito distante, ele desperdiça todos os seus bens, com meretrizes, com amigos, com bebedices. Por quê? Porque ele não tinha a maturidade. Ele desperdiçou porque ele não guardou. Ele não tinha condições para administrar ainda os seus bens. Porém, ele chegou para o pai. E ele não quis mais ficar ao lado do pai, ele pediu os bens e saiu. Ele saiu despreparado para viver
em terra estranha. E ali ele passou uns dias de festa, uns dias de orgia, uns dias de, quem sabe, de felicidade, mas essa felicidade foi momentânea. Chegou um tempo que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, ele procurou agora os seus amigos, que ele havia pago, quem sabe, mesadas ali. Não encontrou aqueles amigos. A única coisa que ele encontrou para um daqueles moradores daquela cidade foi um trabalho ao qual ele foi apacentar porcos. E apacentando porcos, ele sentiu necessidade, como naquela terra houve uma grande fome. Como ele passou naquela terra fome, e ele viu o alimento dos porcos, ele tinha vontade de se alimentar com aqueles alimentos ali, aquelas alfarrobas, porém a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. A ficha caiu. Ele caiu em si e ele disse: vou voltar para a casa de meu pai. Porque na casa de meu pai os trabalhadores eles têm abundância de pão. E assim foi feito. Ele retornou para a casa do pai. E quando ele retornou para a casa do pai, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai se alegrou, porque o seu filho, que havia se perdido, agora estava de volta, estava sendo encontrado novamente. E o pai pegou a melhor sandália, o melhor vestido, o anel e mandou pôr-lhe nas mãos. Restabeleceu a autoridade de filho. Apesar dele ter dito que não se achava mais digno de ser considerado como filho. Porém, o pai o considerou. Nós encontramos que este filho mais novo, que representa os publicanos, estava agora com arrependimento, retornou ao seio da família, retornou à casa do pai. Porém, nós encontramos também nesse texto, nessa peça literária, que o filho mais velho, quando ele volta para casa à tarde, ele vê um barulho de festa, ele chama um dos criados e pergunta o que está acontecendo. E o criado lhe diz: olha, é o teu irmão que voltou e teu pai mandou matar um bezerro cevado. O bezerro cevado vestiu-lhe com um vestido muito lindo, muito bom, deu uma sandália nova para ele, colocou o anel em seu dedo. O pai está fazendo um banquete, uma festa, porque teu irmão retornou para casa. E o filho fica ali fora e não quer entrar para participar da festa. O pai vai ao encontro deste filho. E o filho agora se acha no direito. Este filho mais velho representa os fariseus. Esse filho mais velho era aquele filho que cumpria as ordens do pai. E tanto ele como o mais novo, eles cumpriam, porém não amavam o pai. Nenhum dos dois amava o pai. E este era cumpridor fiel dos mandamentos do pai. Este era cumpridor fiel das ordens do pai. Mas ele cumpria por obrigação. Ele não fazia porque amava o pai. E agora ele coloca ali a sua verdadeira personalidade. Vem à tona. Ele se acha no direito de agora julgar o pai, julgar o comportamento do pai e condenar o pai. Ele diz para o pai: você é um pai injusto.
eu sempre te obedeci. Eu sempre obedeci, cumpri tudo que me veio à mão para fazer, eu sempre fiz. E nunca te pedi nada. Eu sempre te obedeci, trabalhei, cumpri, fiz a minha parte. Mas você, como pai injusto, você nunca me deu nem um cabrito. E agora este moleque aí, este menino, este teu filho, olha a expressão dele. Este teu filho, que foi e desperdiçou todos os teus bens, o teu dinheiro, com meretrizes. Agora ele volta sem nada. E você o recebe, coloca uma sandália nos pés, um anel no dedo, um vestido em seu corpo e manda matar o bezerro cevado. Fazer uma festa por ele. E para mim, obediente, que sempre suei, trabalhei, nenhum cabrito. Quero fazer um parênteses aqui. Aquele que cumpre a lei de Deus, aquele que cumpre a sua religião, achando que realmente está fazendo a sua parte, aquele que faz tudo que lhe é pedido para fazer, aquele que cumpre fielmente tudo aquele que vem à mão, que é ordenado fazer, mas não cumpre por amor. Aquelas pessoas que são religiosas, são tão religiosas que elas condenam as demais, são tão religiosas que elas acham que só elas estão corretas, que só elas estão fazendo o certo. Aquelas pessoas que a sua religiosidade tem o valor que excede a todos os outros. Ele não se olha no espelho, mas ele olha para o outro. E ele vê as falhas do outro. Mas ele não se olha no espelho para contemplar as suas rugas, para contemplar alguns defeitos. Aquelas pessoas que sempre dizem: eu tenho Deus na vida, e você? E você tem Deus na vida? Você precisa ter Deus na vida. Escute o que eu vou te dizer. O segredo não é ter Deus na vida. O segredo é Deus ter a nossa vida. Eu ter Deus na vida é bom. É maravilhoso. Melhor ainda é se Deus tiver a minha vida. É se eu amar a este Deus, amar a este Pai. E agora nós encontramos o mestre relatando essa parábola, dizendo: eu coloco Jesus ali como a terceira pessoa, o terceiro filho, olhando para o filho mais velho, porque os fariseus estavam ali ao redor escutando ele dizer essa parábola. É como se ele estivesse dizendo para os fariseus: eu sou o terceiro filho desta parábola, eu obedeço ao Pai porque eu amo o Pai. Eu faço os mandamentos do Pai, eu cumpro as leis do Pai, porque eu amo o Pai. Vocês cumprem por obrigação, vocês cumprem por sacrifício. Eu cumpro por amor. Religião é isso, é cumprir por sacrifício. É achar que Jesus fez tudo, mas eu tenho que completar.
A religiosidade nos leva a isto. Jesus fez o sacrifício, ele fez o sacrifício perfeito, mas eu acho que ainda falta alguma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que, vida com Deus é isso. Eu vou ter que completar o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício dele foi incompleto. O sacrifício dele falta alguma coisa. Religião é isso. Mas Jesus está dizendo para o publicano: olha, o filho que se arrependeu, eu também sei quem são vocês. Para os publicanos, eu também sei quem vocês são. Como que vocês agem, como vocês estão, eu sei. Eu sei quem são vocês. Estava valendo para os publicanos e estava valendo mais ainda para os fariseus, para os escribas e fariseus. Quem são vocês? Eu sei o comportamento de vocês. Eu sei que vocês pregam uma mensagem e não vivem. Fariseus, eu sei quem são vocês. Publicano, eu também sei quem são vocês. Eu obedeço ao Pai por amor. Eu faço tudo por amor. E quem Deus tem a vida, é assim. Muitas pessoas que têm Deus na vida fazem por obrigação. Mas aquele que realmente entregou a sua vida na mão do Pai, e o Pai tem a vida dele, este faz por amor. Eu quero te agradecer e pedir, se você não se inscreveu, se inscreve. E não esquece o seu like. Compartilhe este vídeo se o Senhor tocar no teu coração. Eu quero te convidar para estar conosco no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Que Deus abençoe sua vida.